Recording is on. Justo. Manda ver. Então, certinho. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Sandy, sou graduando em Educação Física, sou membro também do grupo do GERCEF e eu vou trazer um pouquinho sobre as questões do lazer e cultura. Aí, eu estou na varanda, então se tiver muita barulheira, enfim, vocês vão me dando um feedback. Tá passando aí? Passou para o próximo slide? Passou. Passou. Então, tá bom. Então, eu mandei 3 textos para vocês, então eu trouxe várias referências aqui sobre o que seria o lazer e cultura, o que seria cultura. Então, eu não especifiquei aqui tudo certinho. Algumas frases têm especificado sim, tipo aqui, para Marx, mas outros não têm especificado quem falou isso, porque está no meio daqueles tanto de referências que eu trouxe. Mas, enfim, o que seria o lazer, né? Tem vários significados do que é o lazer, né? Então eu vou trazer bem pouco mesmo, porque tem muito significado do que seria o lazer. E o lazer ele pode ser definido como um bem-estar, né? Um bem-estar individual, com alta confiança, segurança e solidariedade. O lazer também pode ser algo que, se você não está no seu trabalho, o tempo que você não está no seu trabalho é o tempo que você está no lazer, certo? Então, é o tempo de não trabalho. O lazer seria isso, né? Esses 2 quadrinhos aqui, o que está do lado esquerdo e o do meio, fala sobre isso. É o tempo de não trabalho. E também fala que o lazer é algo quando você está festejando, né? Então, assim, sei lá, se você está em casa fazendo qualquer coisa, isso não é o lazer. O lazer é quando você está festejando com outras pessoas e algo do tipo. Lazer também pode ser um tempo livre, né, para você, para fazer qualquer coisa no seu tempo livre. E também o Marx fala que o lazer é um espaço que possibilita o desenvolvimento humano, né? Então é algo que você vai se desenvolvendo e construindo conforme o tempo. Beleza. Outros resultados aqui traz que o lazer é distrações, ocupações, as quais podemos nos entregar espontânea vontade, então é algo que você quer fazer, né? E durante o tempo não ocupado pelo trabalho comum. Lazer também pode ser significado como um hobby que você gosta de fazer, sendo algo bobo ou sendo algo super elaborado. Ou sendo algo super elaborado, tipo uma viagem, sabe? O Conte, Augusto Conte, fala que lazer é algo que desenvolve a astronomia popular. E alguns sociólogos falam que lazer é uma atividade livre que não paga e oferece uma satisfação imediata. Gente, espera aí rapidinho que eu vou só fechar a porta aqui. Aí, beleza. Então é isso, é atividade livre que não paga e oferece uma satisfação imediata. Então vamos lá, a história do lazer, da onde surgiu o lazer, o porquê que o lazer é tão importante, né? Então, na mesma pegada aí de várias referências, né, que acabou citando, tendo meio que o mesmo rumo, aí eu coloquei tudo aqui no slide só. O lazer ele pode ser levado também para 2 caminhos, que é tipo, o lazer sempre existia desde da época antiga, como um lazer que é um fenômeno moderno que surgiu a partir da Revolução Industrial, né? Para uma autora que se chama Gomes, ela fala que o lazer teve início no século XVIII, nas transformações do processo da Revolução Industrial, né? Destacando o processo da rígida jornada de trabalho. O lazer na sociedade antiga acontecia na época, tipo, antigamente acontecia o lazer, aí
traz que acontecia assim nas Olimpíadas, nas competições, nas encenações teatrais, nas corridas de carros, nos combates dos gladiadores em Roma, nos feriados religiosos, nos jogos, nos cantos, nas festas, nas comemorações. Então já existia assim muito antes, não foi só depois da Revolução Industrial, né? E também o lazer, esse assunto da história do lazer também pode ser focado em duas perspectivas, com uma categoria explicativa e também uma categoria de auxiliadora, né, que auxilia outros rumos de estudo para essa questão do lazer. Né? Aí eu acredito que seja nessas questões aí de cultura, e enfim, quando a gente vai falar de cultura, a gente fala de muitos caminhos de estudos, né? Então, acredito que seja nessas questões. Então, a partir de 1970, esse tema de lazer ganha mais relevância nos meios acadêmicos e políticos, mesmo considerado insignificante e secundário. E ainda acontece muito isso, né? Nessas questões do lazer. Então, vamos lá, trabalho e lazer foi o que eu mais achei essas separações, como se o trabalho fosse uma consequência do lazer e o lazer fosse uma consequência do trabalho. E traz isso, né? O lazer como uma consequência do trabalho, porque acaba-se como consequência do trabalho, da família e da cultura. Nossa, gente, foi mal mesmo. Tô na varanda aqui, o negócio tá fora. Como uma consequência, enfim, um lazer como uma consequência do trabalho, da família e da cultura, e que, assim, se você se dedicar a algum momento de lazer, como o lazer foi falado aí, que é algo individual, então você se dedica para algum momento de lazer, você vai acabar não dando tanta moral se dedicando tanto para o trabalho, para a sua família e para a sua cultura em si, né? Que pelo texto que eu peguei, pelo que eu me lembro, estava mais voltado para as questões religiosas, né? Então é isso que essa autora aqui tenta trazer, o lazer como uma consequência. No desenvolvimento de grandes indústrias, antigamente, né, lá no começo, lá, o lazer, ele era como uma forma de interrupção. Então, assim, você trabalha, e só era interrompido por lazer nos momentos de jogos e festa. Então, quando você não está no ambiente de jogos e festas, você estava no trabalho. Né? Então, era só dessa forma que você poderia fazer, né, o lazer na sua vida aí, diária. Após longas horas de trabalho, isso aqui é meio que tipo um relatozinho aqui. Após longas horas de trabalho, você precisa chegar em casa, né, ter o seu momento de repouso. E acaba que você substitui esse momento de repouso como uma obrigação que você precisa fazer dentro de casa, ou obrigação social também, sei lá, algum compromisso que você tem com seus vizinhos, com seus amigos, né, que não seja na perspectiva de lazer em si, mas como obrigações mesmo, como se não fosse prazeroso, né? Mais ou menos isso. Angel pedia a diminuição das horas de trabalho como forma de que todos tivessem um tempo suficiente para a participação dos negócios gerais da sociedade. Esses negócios gerais da sociedade, eu acredito que seja o lazer, né? Não especificou tanto no texto, mas eu acredito que seja isso mesmo. Então, a diminuição da carga horária do trabalho para facilitar, né? Lazer e trabalho, dando continuidade, teve um autor lá que trouxe essa expressão aqui de os 3-8. Os 3-8 seria 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer, que essas 8 horas de lazer é substituído como o conjunto das necessidades e das obrigações da vida cotidiana. Então, é meio que a gente falou, né? Então, você não tem um lazer, você acaba substituindo como uma obrigação que você precisa fazer, né? Então, você não tem lazer em si, fica só os 2 8 aí, né? A classe trabalhadora começa a organizar e reivindicar os seus direitos
de lazer, né? Colocando em risco o novo sistema que estava sendo construído. Completando um ciclo de trabalho, os homens entregavam-se às festas, às orações, aos cultos e às manifestações culturais lúdicas que marcavam a identidade do povo. Então, assim, após o... Está vendo como que é meio complexo? Só que acaba fazendo sentido no final, porque, tipo, é meio que uma crítica de, independente do, vou chamar de cultura, né, independente da pessoa, seja levado para o lado mais religioso ou para outros caminhos, precisa da pessoa meio que criar a sua. Tipo, o lazer é uma criação de identidade, pelo que eu estava meio que entendendo aqui. Mas eu vou falar melhor sobre isso mais à frente, né? Então, tanto que essa questão do lazer, como para si, como para a comunidade, como para a cidade, como para, sei lá, para o Brasil, é importante, né? E as pessoas meio que não entendem isso. Então, beleza. O que seria a cultura? Na mesma pegada lá de vários autores, o Maxwell traz que três teorias sobre o que seria cultura, né? Então, beleza. A primeira teoria fala que a cultura seria algo que os grupos humanos passariam para os seus descendentes. Eu acredito, como forma de exemplo, seria meio que a capoeira, né? Então é um grupo de humanos que acaba que os mais velhos ou as mais velhas passam para a próxima, meio que fazendo a sua cultura ali, né? A cultura capoeirística, digamos assim. Então a segunda teoria ela é denominada como cognitivo, né? Que é meio que conhecimentos compartilhados. Então a cultura é algo que a gente meio que compartilha, né? Sei lá, vamos dar exemplo como uma vizinhança. Você vai fazer uma. Eu vou colocar como um prédio, né? Que também é uma vizinhança. Vai fazer a festa aí do condomínio, do prédio. Acaba que vai falando lá, expressando, aconteceu isso naquele dia lá, nossa, na minha casa também é dessa forma, e acaba criando uma certa cultura ali da, do edifício, né? Acaba que todo mundo está no mesmo prédio, e enfim. Então, são troca de compartilhamento, né? E a terceira enfim, a diferença da primeira com a segunda é essa, né? Parece que os mais velhos meio que sabem mais, têm mais domínio ou enfim, sabem mais e precisam ser respeitados, né? Pelo que eu entendi, dessa diferença do primeiro para a segunda, e na segunda é algo tudo compartilhado, não importa quem é mais velho, quem é mais novo, enfim. E a terceira, né? A terceira teoria para o Maxwell é considerada como uma maneira de representar a cultura, é uma maneira de representar o mundo e de entendê-lo. Então, primeiro você vê o lado de fora, né? Primeiro você vê o mundo, aí depois que você vai meio que entrando para dentro aos poucos e você meio que tira a sua conclusão. Tipo, ó, eu vi que o Brasil é muito colorido e tem muito samba, então você acaba denominando o Brasil como samba, sabe? Então, o que representa o Brasil é o samba. É mais ou menos isso. Beleza, outros resultados aqui do que seria a cultura é que a cultura pode ser como tipo, o humor da pessoa, né? É como a forma que você ri. Você não ri de tudo. Tipo, você entra na faculdade, dando exemplo. Você entra na faculdade, você vê várias pessoas lá, 40, 60 pessoas de diferentes faixas etárias, e você meio que vai fazer, sei lá, o seu grupinho, com o tempo, você vai acabar se identificando com certas pessoas, e por que você se identifica mais com certas pessoas do que com as outras pessoas? Então, isso depende muito de como você está se sentindo mais à vontade. Tipo, eu me identifiquei com fulano de tal porque eu gosto das piadas dele, eu acho legal que ele me ajuda muito na, nos trabalhos, né? Então, assim, tão levado para a questão de humor,
Então, eu gosto disso de fulano de tal, porque ele me faz rir. Então, por que ele te faz rir? Para quem que ele te faz rir? Sabe, não só levando para as questões de felicidade, mas para as questões de tristeza, de estresse também. Tipo, nossa, odiei o fulano de tal porque esse cara só fala bosta, né? Então, isso também é cultura, sabe? O seu humor, né, é uma cultura que já é algo seu, né? A sua identidade. Não sei se ficou confuso, mas depois vocês vão me falando aí. E também, um outro autor aqui fala que a cultura é como todas as ações do homem com a natureza, com os outros indivíduos. Então, envolvendo mais essas questões aí da natureza, desde quando você meio que nasce aí. Aí eu trouxe essa meio que tríade, né? Esse triângulo aqui, que fala sobre, como se fosse definir uma pessoa. Uma pessoa dentro de uma cultura e do lazer, enfim. Né? Tipo, o lazer meio que depende da cultura que a pessoa é. Então, vamos ver quem é essa pessoa. Então, colocou em três partes, né? Como a base, a parte intermediária e a extremidade. A base fala que é meio que a natureza humana. Então, é como que é determinada a sua genética, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu sou uma pessoa... você me vê aqui, eu sou uma pessoa negra, de pele... Sou uma pessoa preta, né? Tenho um cabelo curto, tenho os olhos assim um pouquinho mais puxados, enfim, é a questão genética. Em primeiro lugar é a pessoa. Segundo lugar, está colocado aqui como a cultura da pessoa, é aquilo que é aprendido através da socialização específica de cada grupo ou da categoria, né? E o terceiro ponto aí, que é a extremidade, fala sobre a personalidade, né? Que é meio que a mistura dos dois antes, que representa que cada indivíduo tem o seu lado inato, que no caso é o seu corpo, sua pele, né? E específico, e de cada indivíduo tem um certo grupo de natureza, de cultura específica. Então, assim, é meio que essa junção de, beleza, eu sou uma pessoa negra, eu sou uma pessoa branca também, e que isso acabou me envolvendo mais com a minha cultura, que eu acabei me adaptando mais, que é a cultura capoeirística, e dentro da cultura capoeirística, eu, mulher preta, na capoeira, acabei transformando a minha personalidade. Entenderam? É mais ou menos essa ideia. Então vamos lá, no lazer e na cultura. Vamos entrar aqui nas questões do lazer e da cultura, e que eu gostei muito dessa frase aqui, que fala: a cultura depende de cada ideais, das maneiras de como o lazer é praticado. Então, a cultura depende de como o lazer é praticado, né? Mais ou menos isso. Mas eu acredito que pode ser o contrário também. Mas, enfim. Beleza. A teoria da cultura aí também, ela precisa ser vista como o modo, os valores que são vividos pelas classes, né, e as categorias sociais. Então, a cultura depende muito dessas questões de classes e de seus valores. Devemos desconfiar... esse aqui é meio que sei lá, um aviso que uma autora trouxe aqui. A gente deve desconfiar de todas essas teorias abstratas que explica essa questão da sociedade e da cultura. E ela cita um pouquinho de quais são essas teorias. Aí ela traz que são teorias democráticas, aristocráticas, individualistas e coletivistas. Né? Então, assim, não que essas teorias são erradas, mas que ainda mais hoje em dia que a gente vê muitas coisas na internet, então a gente precisa ir mais a fundo, né, para a gente saber falar e saber entender sobre essas questões de cultura e sociedade. O lazer e as obrigações da vida determinam uma participação da vida social e cultural, então meio que um tá do lado do outro, né? E conforme um vai estar do lado do outro e vai caminhando, isso acaba
tendo uma vida mais ativa, né, das questões sociais e culturais. E algumas ativistas acabam propondo algo que elas são chamadas de ideais e forças. Esses ideais e forças são, tipo, nas questões do trabalho mesmo, que são algumas reuniões, né? Sempre acontecem as reuniões aí de fim de ano, amigo invisível, propondo os finais de semana também, as férias. Então, meio que para tirar um pouquinho desse tempo só de trabalho, e quando você não trabalha, você só está em casa, sabe? Enfim, mais ou menos isso. Então é algo meio que determinado, que você precisa meio que determinar na sua vida. Agora falando sobre um pouquinho do lazer da resistência, eu trouxe essa imagem aqui do evento que a gente também está participando com o Jerry, né? Que é o primeiro gerando um debate, que fala sobre as questões da diversidade. E o que mais me chamou atenção foi o nome das temáticas, que é a participação da mulher no lazer e a mulher na gestão do esporte e do lazer. O tanto que isso é algo de resistência mesmo, né? Nossa, tipo, tá, agora a gente sabe o que é o lazer. O lazer é algo que você se sente mais prazerosa em fazer ou prazeroso. Então, por que eu preciso focar no assunto mulher, né, nessas questões de lazer? Enfim, esse não é o tema agora, mas foi um exemplo desse título, né, de lazer e resistência. Só esperar o ônibus passar aqui. Então, beleza. Então, indo lá na parte da burguesia, né, dos pessoais aí, de poderes e tal, eles meio que, como uma defesa de seus interesses, eles criaram um certo estabelecimento de estratégias de contra-resistência, né, contra essa, não, você não precisa de lazer não, você precisa de trabalhar, você precisa, então isso foi criando aos poucos, não foi exemplificado, né, o que foi feito, mas a gente já meio que imagina o que foi feito, né? Aumentando carga horária, enfim, carga horária não, né? Carga horária, sim. E uma autora também fala que tem uma falta de entusiasmo e de competência desses políticos que são desses políticos sociais e culturais que acaba meio que, como é que fala, agravando, né? Agravando essas questões do lazer como algo secundário, que nem foi falado antigamente. Então, tá, você coloca um político que fala sobre as questões do lazer, aí o político fica lá uns 4 anos lá no mandato dele. E com o tempo ele está na pegada de falar realmente sobre essas questões do lazer, só que ao passar do tempo, no início, né? Ao passar do tempo, eu começo a ver as questões mais financeiras, o que está melhor para ele, para o bolso dele, e, e a gente que se foda, desculpa a palavra aí, mas é mais ou menos isso, né? Então, essa falta de competência e de entusiasmo e também as questões de interesses. E aí a autora até fala que o novo regime não resolveria todos esses problemas, mas poderia pelo menos lançar uma hipótese, né, dizendo que estão sendo elaboradas transformações profundas e ambíguas no íntimo do homem de todas as classes sociais. Nossa senhora, esqueci de tirar essa questão aqui do homem. Enfim, no íntimo das pessoas de todas as classes sociais. E como que isso poderia ser realizado, né? Como que esse novo regime poderia melhorar essas questões do lazer? Institucionalizando o lazer, né, procurando evitar os problemas e dificuldades existentes na nossa sociedade. Enfim, o principal já que a gente está querendo falar sobre lazer e política e trabalho, a melhor forma é colocar o lazer como algo institucionalizado, né? Então, voltando aí para essa figurinha que está em cima, então a mulher na gestão do esporte e do lazer. Então, não é só a questão do lazer em si, é
a mulher preta na questão do esporte, a mulher indígena, o homem negro também, sabe? Então, botar para frente mesmo essas questões do lazer e da resistência. Quem são as pessoas que sofrem no meio do lazer? Quem tem o direito ao lazer, quem não tem o direito do lazer, né? Tem tudo isso também. E essa autora fala que toda pessoa que resolve não ser domesticado pelo sistema é visto como um ser desregulado, marginal, improdutivo e alvo de tratamento. Né? Não querendo levar só para a questão do você não quer trabalhar para ficar por causa dessas questões do lazer. Não, o lazer também pode ser algo que está dentro do seu trabalho, mas enfim, quando você não trabalha quando você não está trabalhando com algo que é meio que considerado meio que trabalho em si, é que nem quando a gente vai escolher um curso, sabe? Nossa, mas você vai fazer dança, né? Dança não é trabalho não, enfim, é mais ou menos essa ideia, né? De que quando você não é domesticado pelo sistema, você pode ser algo meio que algo de tratamento, né? Você é um marginal, enfim, essas outras coisas. Para essa autora também, acredito que seja Gomes, ela fala que o lazer é algo que é ensinado a brincar, a ter prazer, a viver, e segundo isso, é aquilo que é atribuído pela sociedade. Né? Então, automaticamente, quando você se permite a fazer isso, você até se sente, sei lá, meio que se sente melhor em compartilhar isso com outras pessoas também, né? Isso vai meio que ganhando sentimentos, talvez. Enfim. E a prioridade, para essa autora aqui, a prioridade de ensinar essa importância do lazer seria para os jovens. Ela tem essa. Eu não concordei muito, por isso que eu acabei nem trazendo. Ela trouxe essa diferença de que o jovem é meio que o alvo do lazer. As pessoas mais velhas, por já ter vivenciado, né, várias coisas na sua vida, parece que a cabecinha das pessoas já estão direcionado ao trabalho, 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 e elas meio que não têm tanto esse direito de falar sobre o lazer. E as crianças, os pititinhos, ela meio que traz que como se fosse pessoas que não entendem, né, essa diferença do que seria o lazer, qual rumo eu deveria tomar, enfim, mais ou menos isso. Então vamos lá, quais são os benefícios do lazer, né? O porquê praticar o lazer? Ela traz que o lazer é uma forma de descanso, divertimento, recreação, entretenimento, desenvolvimento, preenche o tempo livre, indica o sentido da vida da pessoa, regulando as suas ações, seus desejos, traz uma excitação agradável, prazerosa nas atividades lúdicas, divertimento, jogos e passatempos das mais variadas sociedades. Né? Então, voltando aí das mais variadas sociedades que eu chamo de cultura. Eu não foquei tanto na questão da cultura, não sei se vocês perceberam, mas ao falar de lazer, parece que automaticamente já está falando de cultura, né? Mas eu acho legal aí, talvez mais para frente, alguém trazer sobre mais focado no que é cultura. Não sei se entra aí na nossa temática, mas acredito que sim. Eu quis meio que começar com lazer, porque é meio que algo que a gente não falou, e também é uma grande dúvida que eu tinha, que eu meio que me posicionei para querer pesquisar mais, né? Enfim. E é isso, gente. Caso vocês tenham alguma dúvida, quer que volte algum slide, vocês podem ligar aí o microfone. Oi, você tá me vendo? Não sei se eu liguei a câmera. Apareceu. Bom, geralmente nada, né? Eu nunca faço isso. Mas eu vou falar aqui rapidamente algumas coisas, porque eu tenho que sair 2 horas. Mas, bom, eu não vou, primeiramente, obrigado, Sandy, te parabenizar. Não consegui ver os 3 textos, pra falar bem a verdade, eu esqueci. Depois eu vou ler eles. Eu fiz algumas observações. De nada. Eu fiz algumas observações
Mas antes de direcionar elas a você, eu queria virar para o grupo e fazer alguns questionamentos. Porque, bom, você, a Aline, eu, enfim, eu sei que a gente viu a disciplina do lazer, né? A gente sabe a importância, mas eu quero saber das outras pessoas que estão aqui, né? A Laila, a Juliana, o Pedro, o Geraldo, porque eu não conheço o currículo deles, a Polly e a Monize, né? O Fellow Gitster aí que não se nomeou. É, se vocês reconhecem a importância do lazer, não sei se foge um pouquinho, sabe, do seu tema. Gente, vocês podem falar no chat, vocês podem levantar a mãozinha aí, tem a opção, vocês podem ligar o microfone rapidinho e responder. Se vocês reconhecem o lazer como algo importante. Opa, então, é demais, demais, muito importante. Eu falo até como, não só como um cara que também fez a matéria de lazer e que durante o curso você consegue entender, né, o valor desse conteúdo, mas por viver isso. Eu sou um cara que sempre consigo, sempre me programo para ter um tempo para o meu lazer. Bater uma bolinha, jogar um truco, qualquer coisa que me tipo, desestresse, saca? Até como uma forma de poder encarar melhor a vida, porque tá tenso hoje em dia. Então eu entendo que é necessário isso demais e muito importante. Certo. Ah, e vocês? Vocês veem o lazer como algo que dá para viver sem? Vocês acham que dá para sobreviver sem lazer? Acho que não, né? Porque o lazer, basicamente, igual o Geraldo falou, é o nosso desestresse diário, né? O mundo que a gente vive hoje, talvez antigamente, se a gente for pensar, por exemplo, na época dos nossos pais, talvez, assim, levando em conta que também eles trabalhavam muito, muitas horas por dia, mas hoje, na realidade que a gente vive, é quase impossível. Você pega aí 2 horas de ônibus, tem dias lotados, trabalho, faculdade, um monte de coisa. É difícil de arrumar tempo para o lazer, mas se a gente não tiver tempo para ele, a gente fica doido. Certo. O mundo surta. Jogar ela. É, eu concordo, eu acho também o lazer é muito importante e é uma válvula de escape, né, e até nisso tem a Sandy até comentou um pouco aí, falou muito, muito bem, obrigado aí pela apresentação, Sandy, tipo assim, no caráter de classe, né, do lazer, que é igual a Pauli falou, a classe trabalhadora, né, tem hoje as 8 horas, em teoria as 8 horas de trabalho, mas você coloca mais 2 horas de ônibus ali para ir, mais 2 para voltar, e chega cansado. Acaba que ele dedica praticamente sua vida toda ao trabalho, né? E sobra pouco tempo para lazer. Então, cada vez mais é um tempo mais estressante, né? Que não tem como viver sem lazer. E é isso. Não, e se esse cara estudar, então, esquece. Trabalho, tipo, tempo de busão, depois faculdade ou outra coisa, um curso, não sei. Então, tipo, acaba que ele não tem nem a leitura de sono, pra falar a real. Então, tipo, se pensar bem, é algo que é muito necessário, só que muitas vezes negligenciado, né? Eu percebi que lazer nessa pandemia, principalmente, veio muito como uma válvula de escape mesmo, para a gente não surtar. E aí, a gente sabe que lazer é um direito, né? Mas eu acho que é um dos mais negligenciados mesmo. Porque se perguntou se é possível viver sem lazer, e eu vejo pela minha mãe, eu acho que ela não faz nem ideia do que é isso, sabe? Porque ela trabalha todos os dias da semana e dia sim, dia não à noite. Então ela não faz nada além de trabalhar. E para ela é isso a vida.
Então, tem gente que nem reconhece o que é o lazer em si. Por que eu tô falando isso? A Laila também respondeu, eu não sei se aparece na gravação, por isso eu vou ler aqui. A Juliana acabou de responder também, eu vou ler aqui rapidinho e já vou voltar para a Sandy. Não consigo ligar o microfone, essas são as palavras da Laila. Acho que agora na pandemia a gente percebeu ainda mais a importância, né? Tanto para a saúde mental quanto para a saúde física. Depois vem um comentário da Juliana. Boa tarde, reconheci, acredito que já está incluso no cotidiano sem que a gente perceba, então acaba sendo inconsciente para algumas pessoas. E acaba sendo a forma de você fugir do estresse diário. Sandy, volta para mim, por favor, no slide sobre lazer e resistência. Tá. Por que, né, que eu tô trazendo isso? Volta para mim, na verdade, no slide que vai falar onde a autora traz alguns cuidados para a gente observar. São teorias culturais aristocráticas, não sei se deu para lembrar. Você imagina por que tomar cuidado com essas teorias? Eu imagino pelo sentido da gente, é que nem ela trouxe aqui, para falar de uma forma bem abstrata mesmo, sabe? Quando você vai, sei lá, escrever um texto, um artigo e vai publicar. Aí você meio que começa a digitar, meio que falando da cultura da outra pessoa, sendo que você não está meio que vivenciando, não perguntou talvez para outra pessoa, aí só pesquisou aqui, pensou, nossa, deve que é isso que acontece. Já sai escrevendo e publica, sabe? Eu acho que é mais por nesse sentido, assim. Certo. Por que eu faço essas perguntas, né? Porque, enfim, durante a disciplina, durante o processo de fazer as aulas, a gente percebe que as pessoas, como a Muniz disse, como a Laila disse, né, a gente percebe uma necessidade do lazer, e durante a apresentação da Sandy, a gente percebe o lazer condicionado à cultura. Aí você volta lá no lazer e resistência, por favor. A gente percebe essa não condicionado, né, mas ele está ali, né, existiria lazer sem cultura? Eu acho que a apresentação não traz isso, mas é algo que a gente pode pensar, né? Existiria algo sem cultura, né? Pensando assim no comportamento humano, existiria um comportamento humano sem cultura? Ou um comportamento que a gente diz, né, ser humano, como Marx vai falar, um comportamento do ser genérico, né? Aquilo que distingue o ser humano do animal? Será que existiria? Né? Pensar, os animais têm lazer? Enfim, mas por que esses questionamentos? Por que tomar cuidado com essas teorias? Porque são teorias que, como o Geraldo falou, como o Pedro falou, como a Poli falou, como todo mundo falou, mesmo que talvez vocês não tenham percebido, é um terreno de disputa. Por isso que eu falei para voltar para esse lazer e resistência. É um terreno de disputa, é um terreno cultural. Se é um terreno que faz parte da cultura, é um terreno de identidade. É por isso que faz tão sentido a gente pesquisar lazer e relações étnico-raciais, né? Porque a gente está falando de identidade também. Lazer também é uma característica da identidade. Então, por exemplo, se a gente entra numa comunidade carente e a gente percebe que naquela comunidade eles jogam um tipo de jogo muito específico daquela cultura. O lazer faz parte daquela identidade, daquele grupo, né? O que condiciona um grupo, né? Enquanto pessoas. Mas ele continua sendo um terreno de resistência, né? Um terreno de disputa. Por que tomar cuidado com essas políticas, com essas teorias? Porque essas teorias elas vão minimizar a importância do lazer. O que a teoria burguesa vai falar sobre o lazer? Né? Ela vai minimizar a importância do lazer. Por quê? Porque eles precisam que a gente trabalhe mais. Como que era a carga horária de trabalho em 1800? Né? No Capital, volume 1, Marx vai descrever a carga horária de trabalho na Europa, né, em determinadas épocas do século, né, em determinados anos, décadas, e ele vai descrevendo, né, então mulheres trabalhavam, crianças trabalhavam, homens trabalhavam, a expectativa de vida era baixa, a carga horária de 12 horas, não tinha ônibus, né, então as pessoas iam andando, às vezes elas moravam longe,
Por quê? Porque essas teorias elas vão minimizar a importância do lazer, né? A, a nossa Constituição, mesmo que ainda seja uma Constituição burguesa, ela traz o lazer como uma necessidade, né? Como algo importante, seja para existir, seja para continuar existindo, porque é uma Constituição que ela nasce ali ainda num período onde está muito forte a questão, né, da redemocratização, mas também das políticas de estado de bem-estar social. O que seria o bem-estar, né, da população? É a garantia do lazer, do acesso ao lazer. Por mais que a Constituição, ela não, por mais que a forma como a política se ordena, ela não consiga trazer essas questões, elas não consigam deixar elas, né, não consiga prover o lazer, a segurança das questões, ela ainda assim traz essa emergência. A maioria das pessoas não sabe qual que é a necessidade do lazer. Né? Por exemplo, o que aconteceu na pandemia no início? Vamos pensar aqui no nosso cotidiano. O que aconteceu na pandemia no início? Né? Teve uma onda de pensar, nossa, que tanto de tempo livre, vamos fazer um monte de curso, vamos aproveitar esse momento por produtividade, vamos pegar esse momento para escrever não sei o quê, para completar trabalho, para estudar não sei o quê. Sendo que o lazer também é algo produtivo. Né? Algo que fugiu um pouco da apresentação, no conceito de cultura, é que cultura, ela parte do trabalho, né? E aqui a gente, enfim, eu tô trazendo uma linha epistemológica muito específica, né? Que é a materialista, onde, e aqui eu vou referenciar Marx, onde Marx, né? E não só Marx, outros autores depois, enfim, vão dizer que o ser humano é um animal trabalho, né? Animal labor. O que significa isso? Significa que tudo que a gente faz é trabalho. O nosso lazer, dentro dessa teoria, é trabalho. Mas o que Marx vai fazer é diferenciar o trabalho útil do trabalho produtivo. Né? O que seria o trabalho útil? Aquele trabalho que eu preciso dar para a minha necessidade. Qual que é a minha necessidade? Me divertir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a minha diversão, né? Eu vou fazer uma bola, eu vou brincar, vou fazer não sei o quê. Parte dessa concepção, né? Então, é importante pensar isso, porque a cultura é algo trabalhado. Ela sai dos costumes, dependendo do autor, claro, né? Aqui eu tô indo um pouco pro lado do materialismo, um pouco pro lado da psicanálise, mas enfim, dependendo do autor, isso vai variar. Mas a gente pode imaginar a cultura como sendo uma teia, né? Uma teia muito ramificada, com várias características. Quem diz isso, né? Isso está um pouco especificado aqui no livro do Rodney Williams, não sei se dá para vocês verem, porque deixa eu puxar aqui para ver se vocês estão conseguindo ver aqui. Ele vai falar sobre a apropriação cultural, e nesse meio tempo ele vai tentar dar uma definida, né? Um livro de bolso, né? A gente tem... Mas se vocês puderem ler depois, vocês vão ter uma concepção de cultura, onde a gente vai pensar a cultura como uma rede, né? Como uma teia de aranha, por exemplo, né? Várias significações. Mas a cultura, ela parte das relações humanas. Eu acho que isso todo mundo aqui pode concordar, né? Pode dizer. Ela vai partir dessas relações humanas. E essas relações humanas, né? Seja através dos costumes, é uma relação de existência, ela vai formando a cultura. Em algum ponto da apresentação da Sandy, que ficou muito completa falando nisso, Sandy, nossa, parabéns, ela vai trazer um pouco dessas características. Mas o ponto que eu queria dizer aqui é que tomar cuidado, né, com essas teorias significa pensar o mundo da forma como ele é. O que é pensar lazer? É pensar o mundo, é pensar as relações humanas. Penso eu, né? Claro. Podem discordar, podemos discutir isso. Mas é pensar as relações humanas. Porque essas teorias, elas vão minimizar muito aquilo que é ser humano. Por que vai falar de reificação? Porque vai ser a objetificação do ser humano, né? Vai tirar características daquilo que é humano. Então, tirar o lazer, tirar esse acesso, consequentemente, à cultura, é tirar significações de identidade. Né? Mais para frente, a gente vai falar de relações étnico-raciais, sua relação com o lazer. Isso talvez fique um pouco mais estabelecido, né? Talvez tenha que discutir um pouco de raça. Mas era esse o ponto aqui que eu queria trazer. Certo? Agora vou abrir para outra pessoa falar.
Aliás, gente, obrigado pela participação, viu? Nossa, muito orgulhoso de vocês. Vamos tirar a foto antes que você tenha que sair? Eu vou deixar aqui rodando, né? Porque o que acontece? Eu vou entrar em home office agora, daqui a pouquinho. Mas não me atrapalha muito. Eu só tinha que falar antes de entrar, porque, enfim, eu não ia poder fazer esse monólogo aí que eu fiz, não. Mas vamos tirar foto, sim. Ué, beleza, bora lá. Liga a câmera aí, quem puder. Preciso parar de compartilhar aqui para aparecer eu. Aí, beleza. Você vai tirar, Sandy? Ela tirou já. Tirei não. Tirou não? Ah, então vamos Vai. lá. Fala antes. Então tá. Vamos lá em 1, 2 e... Aí. Beleza. Por quê, né? Assim, já que vocês não estão falando, eu vou estendendo o monólogo aqui até a Polly falou algo aqui. Ah, eu vou ler, tá? Penso como a Laila. Essa pandemia nos mostrou justamente isso, a invasão que temos em nossas vidas, seja como professor ou qualquer outra profissão. Aí ela trouxe. Aí ela trouxe um relato de experiência, né? No trabalho da minha irmã, no presencial, eles tinham mesa de sinuca, área de lazer, para destressar se serviço sobrecarregasse. Hoje eles estão 8 horas por dia sentados no computador sem poder ter esse tempo, produzindo cada vez mais, ou não, né? É importante observar também, Polly, que essas empresas que trazem essa área de lazer, né, ela, ela traz isso de uma forma que as pessoas sejam obrigadas a produzir mais naquele ambiente, né? Às vezes seja pelo tempo, seja, enfim, por um estímulo à produtividade, mas isso não está aí diretamente relacionado a pensando num, nos direitos das pessoas e etc. Lá no serviço da minha irmã, que também é do meu cunhado, enfim, acredito eu que eles pensam nesse lado da produtividade também, mas lá é uma empresa, assim, que, pelo que eu vejo, é muito boa em questão dessa área do lazer, pensa muito bem no funcionário, e não é Callin, Calgar, não é nada, porque do jeito que eu falei ficou parecendo que fosse. Enfim, não é, como que chama? Telemarketing. E aí eles pensam muito nisso. Então, se, por exemplo, o funcionário quisesse ficar lá o dia inteiro, estou estressado, preciso ficar aqui, eles têm acompanhamento com psicólogo, eles têm aulas de yoga, se for necessário. Então, a qualquer momento do dia, eles podem solicitar isso. E aí, agora, no home office, que eles estão em casa, eles têm que trabalhar. E eles não têm, eu vou sair daqui, vou desligar aqui o computador rapidinho e vou ali desestressar. Eles não podem. Porque lá, assim, querendo ou não, eles tinham controle sobre onde os funcionários estavam. Se eles estavam ali no café, se eles estavam no almoço. Hoje, agora no home office, não tem acesso, né? É também um controle, uma forma de controle.
Eu acho que você falou algo importante aqui, que é importante a gente entender. Eu falei que pensar lazer é pensar identidade, é pensar cultura, é pensar resistência, é pensar um terreno de luta. É também, consequentemente, né, pensar relações de classe, né, é pensar relações de gênero, enfim. Pensando nessa questão, na questão da pandemia em si, do home office, o que a gente tem observado é uma precarização do trabalho, justamente pela negligenciação, a negligência ao lazer, né? A gente tem visto, né, você falou sobre ficar 8 horas sentado direto, mas a gente tem visto uma sobrecarga muito grande das funções nesse período, um, uma perda de direitos muito grande também, né? Então, às vezes, o funcionário agora ele precisa bancar seu próprio maquinário, ele perde se ele sofrer um acidente em casa, a gente não sabe se isso vai ser visto como um acidente de trabalho, onde ele teria direitos, se não vai ser, né? Antes do Bolsonaro, gente, se você fosse para o trabalho, se você sofresse um acidente a caminho do trabalho, você recebia indenização, você tinha direito a indenização, né? Receber já é outra história. Você tinha direito a indenização pensando que você sofreu um acidente no trabalho, porque efetivamente né? Você está ali esperando tempo para o seu trabalho. Hoje em dia não tem isso mais. Então, enfim, pensar o lazer nesse período de pandemia é também pensar nessa questão da precarização do trabalho. Gente, não se acanhem, tá? Perguntem aí pra Sandy, conversem aí. Sandy, se você achar que não que deu já, a gente encerra. Porque aqui também pra mim já tá um pouquinho apertado. Você já pensou qual que vai ser o próximo tema? É você, né? Depois de mim? Ou você ainda tá Não, vendo? é porque eu conversei com o Pedro há não muito tempo, né? E aí eu me dei conta que a gente tá rodando tem um ano, mas não falamos sobre. A gente não deu uma revisada nisso que a gente estudou nesse tempo, né? Então o que eu vou fazer nessa semana que vem vai ser dar vou falar de relações étnico-raciais, mas eu vou dar uma voltada sabe, tipo, questões de raça, o que é raça, sabe, o que é negro, o que não é negro. Para pensar nisso, eu acho que é uma boa deixa para pensar assim, para dar uma voltada. Eu acho que o Geraldo não viu, o Pedro não viu, a Poli não viu, a Muniz não viu. Acho que nem a Juliana viu, pra falar a verdade. Então, eu acho que eu vou por aí para dar uma voltada nessas questões, tentar não fugir muito, né? Pegar nessa deixa aí. Ah, tá, beleza. Porque eu estava pensando também de falar algo que envolve a pandemia, né? Que nem, não de forma especificada, assim, uma reunião toda, mas tentar, tipo, já que a gente nasceu numa pandemia, será que o GERCEF é um lazer? Enfim, Sim, esse caminho, assim. interessante, interessante. Será que o Gercef é um espaço de lazer? O que vocês acham? Ah, eu acho que para mim sim, hein? Não sei para os outros. Ou então, eu concordo com a Sandy, é lazer, sim. Deixa eu te falar, a ideia é seguir as ideias que a Moniz mandou no grupo lá, tipo de sugestões para apresentação. Não, a gente vai seguir o. Na verdade, eu pensei melhor. Vamos ver agora se vocês concordam. Mas como vocês estão fazendo uma pesquisa, estão produzindo algo, eu penso que é melhor a gente ir orientando as apresentações conforme vocês vão orientando o texto de vocês. Para construir tudo junto mesmo, assim, para conseguir auxiliar vocês. Com um pouco que der. Massa. Eu também tenho que sair agora, só posso parabéns bastante a apresentação, foi massa, bem explicadinho. Eu anotei umas coisas aqui, mas foi explicado durante a sua fala, Vinícius, e durante a negociação também, então, massa.
eu tenho que ir nessa. Tchau, obrigado. Tchau. Então é isso só, então, gente? Se for... É isso. É isso. Já tiramos uma fotinha, né? Sandy, você encerra? Pede pra seguir lá a gente, faz aquele merchandising aí. Ué, beleza. Então, gente, isso aí foi uma das reuniões do GERCEF, né? Siga a gente lá no nosso Instagram, é o gerce.f. E é isso, gente. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, vocês podem mandar na DM, no privado, chamar qualquer membro, que a gente está à disposição. O nosso Drive também está disponível lá no Instagram. E nossos textos, nossos slides, tudo, tudo, tudo. Beleza? Um cheiro.